Desculpa, eu esqueci. Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado a presença de todos vocês, de todos e todas. Nessa segunda-feira maravilhosa, a presença aqui da professora Isabela Oliveira, esse grupo que teve a iniciativa do Hamilton, né? Que, como eu sempre digo, teve a brilhante ideia de convidar a professora Isabela para nos presentear todas as segundas com seus ensinos, né? Nós estamos no livro No Centro Sentimos Leveza, a página 27. A leitura de hoje fica por conta da Ana. Professora, muito obrigado pela presença, pela sua presença. Muito obrigado a seu papai, sua mamãe, pela sua presença entre nós. Muito boa noite. Sua palavra. Boa noite a todos. Muito obrigada, Geraldo, por estar cuidando desse grupo, né? De manter esse grupo unido. Muito agradecida a cada um de vocês que estão presentes, que seguem aqui com a sua força de ensinar. Bem-vinda, Ana, Edelvais, Carla, Vânia, Elaine, todos que estão chegando por aqui. E podemos dar início, Ana. Muito agradecida aí pela sua leitura hoje. O perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto de um necessário confronto. Com isso, apenas encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o perpetrador de sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, o inocente tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e expiação. E o culpado não tem somente o dever de assumir as consequências de seu ato, mas também o direito de fazê-lo. Um exemplo. A segunda vez. Um homem e uma mulher, ambos casados, se apaixonaram. Quando a mulher engravidou, separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos, e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento, que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha, e seu maior desejo era que a mulher os perdoasse. Mas ela estava zangada com eles, porque tinha pago, junto com a sua filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhe sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher os perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha. A reconciliação. Entretanto, existe um modo bom de perdoar, que preserva a dignidade do culpado e a própria. Ele requer que a vítima não faça exigências extremas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem esse perdão correto, não existe reconciliação. Vou dar um exemplo. A experiência do reconhecimento. Uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele por causa de um amante. Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se a aceitaria de novo como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. Interrogado pelo psicoterapeuta sobre o que desejava dele, o homem respondeu: desejo apenas uma experiência de reconhecimento. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçaria por consegui-la. Então, perguntou à mulher
o que ela oferecia ao homem para que a aceitasse de novo como sua esposa. Mas ela imaginara que isso seria excessivamente simples, e sua oferta careceu de apelo. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele tinha necessidade de sentir nela a vontade de reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou para o marido nos olhos e disse: "Sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, aceite-me de novo como sua mulher. Eu o amarei e cuidarei de você, e você pode confiar em mim para o futuro." Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse: "O que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal, e você não quer sentir isso de novo." Então, brotaram lágrimas de seus olhos. O terapeuta continuou: "Uma pessoa a quem foi infligido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, pode reivindicar o direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contra tal inocência, o culpado não tem chances." O homem sorriu, como se sentindo apanhado. Então voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. O terapeuta disse: "Esta foi a experiência do reconhecimento. Custa 50 marcos. E agora desapareçam. E não vou querer mais saber o que resultou disso." A dor. Quando uma culpa provoca o fim de alguma relação do ofensor, achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Entretanto, caso não cometesse a ofensa, talvez tivesse de sofrer uma humilhação e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Muitas vezes, o ofensor procura pagar pela separação, sofrendo com ela a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele só pretenda abrir para si, com a separação, um espaço novo ou mais amplo, e sofra porque só o conseguirá causando dor ou dano ao parceiro. Entretanto, numa separação, não é apenas o ofensor que tem a chance de recomeço. Também a vítima tem, de repente, novas possibilidades. Mas quando ela se fecha a isso e obstina em sua dor, dificulta ao outro seguir um novo caminho. Apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. Talvez seja essa a maneira mais bela de perdoar, porque reconcilia, mesmo que a separação perdure. Entretanto, quando a culpa e os danos cresceram a ponto de se transformarem num infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, uma aceitação humilde da impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Bom e mal. Gostaríamos de dividir o mundo em dois. Um que possui o direito de existir e o outro que, embora exista e atue, não possui esse direito. O primeiro denominamos bom ou saudável, salvação ou paz. O outro denominamos mal ou doente, desgraça ou guerra, ou lhe damos qualquer outro nome. A razão é que chamamos de bom o benéfico, o que é leve para nós, e de mal ou maléfico, o que nos é pesado. Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz avançar o mundo baseia-se no que chamamos de pesado ou mal. O desafio
para o que é novo, desculpem, o desafio para o que é novo provém do que gostaríamos de eliminar ou excluir. Assim, quando nos equivocamos do que é pesado, pecaminoso ou agressivo, nos esquivamos do que é pecado, pecaminoso ou agressivo, perdemos justamente o que queríamos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aquele que se defronta com as forças obscuras e as aceita permanece em contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más. Estão em sintonia com algo maior, com a profundidade e força. O que nos pertence? Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem a título de destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias penosas de nossa infância ou culpas pessoais. Quando aceitamos o que é pesado e incorporamos a realização de nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Quando, porém, nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força de nosso destino. O mesmo vale para a culpa pessoal e as consequências. O que não nos pertence. Nos sistemas familiares, frequentemente, uma outra pessoa assume o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeitos duplamente nefastos. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dá força, pois só são capazes disso o nosso próprio destino e a nossa própria culpa. Ao mesmo tempo, enfraquece-se a própria pessoa cujo destino ou cuja culpa assumimos, pois eles também perdem força para ela. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa de outros, sem que pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, ao nascer alguém, sua mãe morre. Sem dúvida, ele é inocente, e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo. Alguém dirige um carro quando estoura um pneu. O carro derrapa e se choca com outro. O segundo motorista morre, enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou arredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo. Um homem contou que no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido num hospital militar e trazê-lo para casa em segurança. Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em defesa própria, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpados, pois estão vivendo, ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso, nos é tão difícil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que, tanto no mal quanto no bem, estamos entregues a um destino imprevisível, que, independentemente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa morte ou vida, salvamento ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça. Frequentemente,
Elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções, associadas ao pensamento mágico, são formas infantis de lidar com uma sorte imerecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, antes a aumentam. Por exemplo, quando um filho cuja a mãe morreu de parto limita a própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil, e ela ainda se torna, de certo modo, responsável pela desgraça do filho. Se, porém, ele diz a ela, querida mãe, se você perdeu sua vida com o meu nascimento, que isso não tenha sido em vão. Farei algo de minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna um motor para sua vida, tornando essa pessoa capaz de ações que outras não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para ele, de sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como esse, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas a maneira como se costuma proceder esses casos leva à frustração, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. A humildade. O que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino obedece a uma lei e a uma ordem moral. Poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas se sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e inelutavelmente confrontado com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Resta-me como única solução submeter-me, conformar-me voluntariamente ao contexto de um poder superior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. A atitude em que se baseia esse comportamento eu chamo humildade. Ela me permite aceitar a minha vida e a minha sorte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que outros pagaram por elas. Ela também me leva a aceitar a minha morte e um destino difícil quando tocar minha vez, sem relação com a minha culpa ou inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com as leis cujo mistério não posso nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Ela me permite honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi à custa delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. Hoje,
Ative-me a culpa e a inocência no processo de dar e receber. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras, pois os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens, que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas outras formas de sentir culpa e inocência quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Acrescento algo sobre ordem e abundância. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, variedade e abundância. Mantém-se na troca. Une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que parece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas procede em relação ao tempo, como a árvore que, antes de tombar, deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Então, mais além daquilo que nos espera, que nos separa. Ok. Então, nós estamos falando, estamos lendo, né? A primeira conferência, ou seja, os primeiros descobrimentos que Bert Hellinger fez na sua carreira, por assim dizer, com a constelação familiar, que é a dinâmica, que são as dinâmicas da culpa e da inocência. E nós estamos justamente falando agora do perdão, né? Culpa e inocência começam nesse processo de dar e tomar, e Bert Hellinger fala do perdão, que é um dos temas polêmicos, porque nós aprendemos dentro da nossa cultura ocidental, muitas vezes cristã, né, que perdoar é bom, é ideal, nós devemos praticar o perdão. Mas aí Bert Hellinger, como ele ousou ir além do senso comum, ele pôde perceber que muitas vezes o perdão é um substituto de um necessário confronto, né? Então, assim, é como se, ao pedir perdão, o que eu quero, na verdade, é que a minha consciência fique leve novamente e esse confronto pelo que eu fiz ou deixei de fazer não aconteça, né? Mas Bert Hellinger diz que esse perdão que vem como se esquivando, né, da própria responsabilidade desse confronto, ele é especialmente nocivo quando a vítima absolve o perpetrador da sua culpa. Por quê? Porque Bert Hellinger considera que o culpado não tem somente o dever de assumir as consequências do seu ato, mas ele também tem o direito. Então, é como se o perdão tirasse um direito do perpetrador e, na verdade, coloca a vítima num lugar de superioridade em relação ao perpetrador, que impede a reunião dos dois. Aí depois ele traz um exemplo, né, sobre a primeira mulher e a filha, um exemplo clássico de um casamento, um casal que se separa e um homem tem uma nova mulher e os dois vão se sentir culpados em relação à primeira. Essa primeira está zangada por algum motivo. Então, Bert Hellinger, ou ele coloca às vezes um terapeuta, né, leva esse casal a perceber que não tinha como eles se livrarem daquela culpa. Né? Que aqui o que conta é o quê? O reconhecimento, né, de que tiveram uma vantagem, que ela realmente sofreu, e não só isso. Né? Aqui tem, digamos assim, um pagamento, tem
atender às necessidades da primeira mulher e da filha, né? Então, seria um modo bom de reparar. Aí ele fala, né, sobre um modo bom de perdoar. Então, não é que Bert Hellinger diz que não é possível perdoar. Ele fala que é possível perdoar. Existe um modo bom. Aliás, existem 2 modos bons de perdoar, mas eles são mais difíceis do que o troco, né? Então, o modo bom de perdoar exige, ou é necessário para isso, que a vítima não faça exigências extremas, né? Para que, então, o culpado possa exercer esse direito de reparar, né? E aí ele traz um outro exemplo clássico. Uma mulher que tem um amante, poderia ser o contrário, um homem que tem um amante e quer voltar para o primeiro marido. E não adianta ela pedir perdão, porque o que o homem quer, na verdade, é um reconhecimento. E o que o Bert Hellinger mostra? Que é importante que ela possa reconhecer, não é só reconhecer a pessoa, mas reconhecer a dor que ela causou na pessoa. Porque ele diz o seguinte: a vítima muitas vezes se sente moralmente superior e com o direito de não necessitar mais do agressor. E isso não existe. Todos nós necessitamos uns dos outros. Então, Bert Hellinger mostra, olha, quanto contra essa inocência assim que coloca a pessoa num outro lugar, nenhum agressor vai poder se redimir. Então, ele fala sobre isso e depois, no final, eu gostaria de marcar uma coisa importante. Ele falou, custa 50 marcos e eu não vou mais querer saber disso. Ou seja, a importância do pagamento, que isso não seja uma ajuda que também colocaria o terapeuta num lugar superior, né? Porque eu dou, eu posso, né? Fico grande. E outra coisa, não quero saber mais disso. Então, a necessidade da gente também, enquanto consteladores familiares, nos desconectarmos dos problemas dos clientes. Depois, a dor, que é quando um agressor quer pagar sofrendo, né? Ou seja, ele quer contrabalancear a dor da vítima com o próprio sofrimento. E isso não vai levar à reparação. Então, é necessário, não que o culpado sofra, mas que a vítima possa aceitar algum tipo de reparação e o agressor, quando isso não é possível, também possa fazer algo de bom para os outros. Ou seja, a reparação, ela vem não da dor. É importante sentir muito, mas isso não é suficiente, é necessário ir além disso. E uma forma que ele coloca aqui, uma forma humilde de perdoar, é essa aceitação, então, da própria impotência diante daquilo que aconteceu, porque muitas vezes algo que acontece vai além do agressor e da vítima, é maior do que ambos. E aí ele vai falar sobre o bom e o mal, sobre essa necessidade que nós temos, que vem dessa como é que se pode dizer, dessa função básica da nossa percepção, né? Nós percebemos o mundo através da luz, da sombra, da nossa construção, do nosso relacionamento com a realidade. Nós somos convidados o tempo todo a dizer isso é belo, isso é feio, isso é bom, isso é errado, né? Isso é mal. E Bert Hellinger mostra, o desafio para aquilo que é o novo, aquilo que é o que tem para nascer, que é o diferente, isso vem justamente daquilo que nós achamos que é pesado, que nós achamos que é mal. Né? Podemos ver isso, por exemplo, no que está acontecendo dentro da Ucrânia. Quantas coisas estão surgindo a partir daí? Né? Quer dizer, vem uma nova ordem mundial, vem uma outra maneira da Ucrânia se colocar enquanto país. Então, nunca uma coisa é só boa ou é só ruim dentro da filosofia de Bert Hellinger, né? Então, quando nós podemos ir além dessa divisão simplista,
da vida, aí nós podemos entrar em sintonia com algo maior. E existem dois tipos de situações. Algumas coisas nos pertencem, né? Uma culpa pessoal, ele fala de uma doença, de uma enfermidade genética, o que quer que seja, e outras não nos pertencem, ou seja, são adotadas do sistema. Então, é muito importante ter esse discernimento, né? Principalmente para quem é o constelador, quem é o ajudante, para saber o que é que diz respeito ao cliente e aquilo que não diz respeito a ele. Aquilo que diz respeito à pessoa, ela vai ganhar força quando ela assume. Aquilo que não pertence, ela ganha força quando ela deixa que os responsáveis fiquem com a sua culpa e que ele possa fazer diferente, né? Levando a felicidade de outras pessoas, mas principalmente sendo feliz, vivendo bem, porque, na verdade, aquilo não pertence a essa pessoa. E aí ele vai falar sobre o destino, que é um outro tema polêmico, mas especialmente aqui nesse caso, de como nós nos sentimos culpados quando o destino nos beneficia em relação a uma outra pessoa. O exemplo clássico é o exemplo da mãe que morre no parto, mas a reação, ele diz que a reação habitual é que a pessoa não consegue, por exemplo, tomar a própria vida, tomar a própria felicidade, mas ele mostra que isso é um sentimento infantil e que, de fato, aquilo que ajuda é a humildade, né? Ou seja, uma humildade de perceber que as coisas acontecem independente da minha vontade, independente da minha moral, daquilo que eu percebo como sendo bom, como sendo ruim, que me faz sentir inocente ou culpado. E essa humildade é que faz com que as vítimas possam se igualar de uma certa maneira aos agressores diante de algo maior. Isso não quer dizer que eles são iguais, mas eles estão ambos sendo movidos por algo maior. Então, os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades. Nós já sabemos que são 3 necessidades básicas, né? A necessidade de vínculo, a necessidade de ordem, essa necessidade de compensação. E essas 3 necessidades, elas produzem diferentes sentimentos de culpa e inocência, né? Então, quando culpa e inocência estão a serviço do vínculo, eu vou sentir inocência quando eu faço aquilo que o grupo quer de mim. Eu vou me sentir culpado quando eu faço o que o grupo não quer de mim. Quando culpa e inocência estão a serviço da ordem, eu vou me sentir culpado quando eu faço algo que ameaça a ordem vigente, né? Por assim dizer. E eu vou me sentir inocente quando eu estou cumprindo com a ordem. E a mesma coisa no sentimento de culpa e inocência associado ao dar e receber. Eu vou me sentir inocente quando eu tenho crédito, eu vou me sentir culpado com obrigação quando eu estou em débito. Depois eu gostaria de pedir a vocês, então, que marcassem esse texto, né, que acho que é a primeira vez que ele aparece dentro da literatura dele, que está traduzido em português, que é uma reflexão sobre a ordem e a abundância. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então vamos em frente. Vamos seguir para histórias que fazem pensar. Histórias que fazem pensar. As histórias podem dizer o que não pode ser expresso de outra forma, pois também sabem ocultar o que mostram. Encaramos sua verdade como pressentimos, por trás de um véu, o rosto de uma mulher. Quando as ouvimos, nos sentimos como se entrássemos numa catedral. Estando na obscuridade, vemos os vitrais iluminados. Mas quando as luzes se acendem, só percebemos as molduras. O engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu criado mais fiel, chamado João.
confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide do meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois não passava de um criado, e sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e fizeram os seus funerais, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele ignorou. Quando o rei, impaciente, exigiu que também fosse aberta, o fiel João o advertiu de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei, teimosamente, ameaçou arrombá-la com as próprias mãos. Com as próprias mãos, se fosse preciso. O fiel João cedeu com coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Mas o rei o empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente lhe pareceu excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa se apegava a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, embarcaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem à cidade onde residia a princesa. Ali, o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas outras no navio e persuadiu-a a embarcar nele em sua companhia. Ali o rei a recebeu, disfarçado em trajes de mercador, e a julgou ainda mais bela em pessoa do que o retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, foram levantadas as âncoras e içadas as velas, e o navio singrou para o mar. A princesa o notou e ficou perturbada. Mas percebeu a trama, e como ela vinha ao encontro de seus desejos secretos, entrou no jogo. Quando tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e fingiu-se assustada. Mas o rei a tomou pela mão e lhe disse: não tenhas medo, não sou um mercador, mas um rei. Amo-te muito e peço-te que sejas minha mulher. Ela olhou para ele e o achou simpático. Olhou para o ouro e disse que sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia muito feliz pelo êxito de seu ardil. Nisso, 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, um cavalo cor-de-fogo galopará ao seu encontro e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele e o rei desaparecerá para sempre. O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe, monte o cavalo, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo.
E o terceiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse: mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa, pois quando chegar ao seu castelo, um traje de festa estará preparado, e o rei se aproximará para vesti-lo. Mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse: a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com as luvas e o atire no fogo. O primeiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa, pois quando o baile nupcial começar, a rainha empalidecerá e cairá no chão, como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete e tirar para fora seu seio direto, sugar dele 3 gotas de sangue e tornar a cuspi-las, ela morrerá. E o segundo corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do coração até o topo da cabeça. Então, o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs-se a fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo cor de fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, montou o cavalo, pegou a arma e o matou. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo, e antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e atirou ao fogo. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? Agora o rei queria vestir o belo traje, mas ele o atirou ao fogo, diante de seus olhos. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então celebrou-se o casamento. Quando começou o baile nupcial, a rainha ficou pálida e caiu no chão como morta. Mas o fiel João acudiu imediatamente ao seu lado. E antes que o rei ousasse fazer alguma coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele 3 gotas de sangue e as cuspiu. Então a princesa abriu os olhos e ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado. Quando ouviu os criados praguejarem que dessa vez ele tinha ido longe demais e que se o rei tolerasse mais isso, perderia a sua reputação, convocou o tribunal e condenou seu criado à forca. Entretanto, o fiel João ponderava consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos haviam contado, e pensava: de qualquer maneira, terei de morrer. Se não revelar o segredo, serei enforcado. Se o revelar, serei convertido em pedra. Mas então resolveu revelar, dizendo para si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando já estava diante de seu carrasco, e como os outros condenados lhe permitiram dizer algumas palavras, ele contou diante de todo o povo porque tinha feito o que parecia tão mal. Ao terminar, tombou e foi transformado em pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor.
O rei e a rainha retornaram ao castelo e se recolheram aos seus aposentos. Então a rainha olhou para o rei e disse: Eu também ouvi os corvos, mas não disse nada, por medo de me transformar em pedra. Mas o rei pôs-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou ao ouvido: Eu também os ouvi. Mas este não é ainda o desfecho da história. O rei não ousou enterrar o fiel João transformado em pedra, e assim o colocou como um monumento diante do seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: Ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz a gêmeos, 2 lindos meninos. Quando os 2 meninos completaram 3 anos, o rei, que não encontrava paz, disse à sua mulher: Temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos. Então a rainha se assustou e disse: Mas o que mais queremos são os nossos filhos. Sim, disse o rei. Na manhã seguinte, tomou uma espada, cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o João, transformando-o em pedra, na esperança que ele ressuscitasse. Mas ele continuou como pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: Isto é o fim. Retirou-se para os seus aposentos, juntou suas coisas e foi embora para o seu país. O rei, porém, procurou o túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Se alguém for tentado a reler este conto, tal como nos foi transmitido, nele achará, se o ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui, mas achará nele, ao mesmo tempo, a fábula propriamente dita, que caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável e conjurando, com uma enganosa esperança, o seu medo de encontrar o céu vazio. Ok. Porque essa primeira história, ela nos diz muita coisa. Então, eu gostaria, antes de falar, de ouvir o que essa história, o engano, os fizeram pensar, né? Sobre o que se trata a história O Engano. Ninguém se atreve. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando tanto a rainha quanto o rei revelam que sabiam a verdade Uhum. e se deixam influenciar pelo comentário, né, da sociedade, né, dos outros empregados. Eu vou dizer da sociedade, essa coisa de dar uma satisfação, né, de ter que dar uma satisfação, A vergonha, né? de se acovardar Acordaram. diante da verdade, né, do que Aham. realmente é. Saber a verdade e mesmo assim deixar que uma outra pessoa Uhum. pague por isso, né? Isso é uma das questões, né? Porque o rei se sente envergonhado, não assume a sua parte de responsabilidade, né? E o fiel João, né? Você vê, aquela pessoa, nós estamos sempre falando do emaranhamento, né? Da fidelidade, do amor sério, né? Então, ele é capaz de fazer tudo, como um filho, que é capaz de fazer tudo por um pai ou por no caso, um rei, uma pessoa que ele admirava, né?
Então, ele não assume a responsabilidade, outro assume por ele e a pessoa se torna uma assassina. O que mais? Ana ou alguma outra pessoa? Eu gostaria de falar, professora. Pode falar. Eu notei assim a culpa dele, né? Ele ficou muito culpado do empregado ter feito isso por ele, e ele sacrificou uma coisa muito grande que seriam os filhos dele, né? Então, assim, ele quis compensar, né? Esse ato do funcionário. Uma expiação. Isso, mas ainda você vê, né? Infligindo um mal maior. Quando uma pessoa não assume a responsabilidade por aquilo que ela faz, ela transmite uma pessoa essa responsabilidade, ou esse mal piora, né? Porque aqui agora já não é mais uma pessoa morta, são 3 pessoas mortas. Sim. Né? 3 pessoas mortas, um casamento desfeito, né? Uhum. Porque eles não assumiram a parte deles, né? Exato. Não enfrentaram a verdade, né? Exato. Então, a gente tem aí tem assim, um homem que não respeita o pai. O rei disse, não abra essa porta, não se meta aí. Ele não respeita o pai, ele sabe da verdade e não age de acordo com ela, comete um assassinato para poder se manter vivo, por exemplo, como também acontece no caso de um aborto. A minha vida é mais importante que a sua, né? Depois se sente culpado, quer expiar, comete um mal maior às outras pessoas, ou seja, coloca o filho para poder pagar aquilo que seria a dívida dele, mas o final da história que é o mais impressionante. Por Ele quê? perde tudo. Não, ele vai fazer o quê? No túmulo, né? Da mãe. Chorar no túmulo da mãe, né? Uhum. Então, Sim. tudo isso veio levá-lo, talvez, quem sabe, a uma reconexão com a sua mãe ou a algo que veio dali para ela, não, para ele, né? Sim. Interessante. Sim, aí a minha pergunta para você, Cleusa, para você, Ana, para vocês que estão aqui, né, ou pelo menos a minha indicação, né? Como é que eu transfiro a minha responsabilidade para outra pessoa, ou quando que eu faço isso, né? Que eu acho que aqui é o mais importante. Mas, professores, transferir para os outros, não assumir, se esconder. Isso, tudo isso. Mentir, porque ele mentiu, né? Sim. Ele mentiu. E depois quem paga o pato são os filhos. Pois é, porque a figura do rei, isso que é uma coisa assim meio intrigante. Porque a personagem é um rei, né, que pode fazer tudo isso. Porque, a princípio, o rei é aquele que pode fazer tudo isso sem ser julgado, né? É uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa que está num lugar superior aos outros. O fiel João é aquela pessoa, por exemplo, assim, quando a gente está no topo da cadeia, assim, no topo do grupo, a gente tem mais liberdade. Os soldados, né, por exemplo, soldados na Ucrânia, eu estava vendo hoje, a média de idade nasceram em 2003. Não tem nem 20 anos, entendeu? Então, essas são as pessoas que pagam o pato. Né? Vocês viram, por exemplo, lá o Putin no estádio, né, falando, não, os nossos jovens, os nossos heróis. Então, esses que são os que geralmente pagam o pato. Exatamente. Né? Assim eu vejo, né? É assim que me fez pensar. E para você?
É justamente esse questionamento, porque ele está no rei, a figura do rei está na posição que ele pode justamente fazer isso. É, Que é o isso. esperado dele fazer esse tipo de coisa, inclusive. É. E uma coisa interessante é que esse chorar no túmulo da mãe Isso. é muito bom. Então, algumas vezes eu já vi, não só do próprio Bert Helling, mas também de outros consteladores, às vezes levar flores, às vezes essa reconexão, porque você fala, ah, mas a pessoa não está ali, ali tem um resto mortal. Mas não é isso, não é disso que se trata. O que importa de verdade é essa reconexão que acontece, né? Eu regressar à mãe, né? É, eu não sei se vocês conhecem também um autor que chama Rodorovsky. Eu não sei se o nome dele é assim, escreve assim. Mas é algo assim. Ele trabalha com a psicomagia. Por exemplo, com a importância dessas construções, desses rituais para a integração desses conteúdos psíquicos. Sim. Então, isso também é uma ferramenta que a gente pode usar dentro da constelação familiar, né? Uma maneira de lidar com aquilo que é o mais essencial, que é essa reconexão. Você quer falar, Elaine? Sim, é que o que eu achei interessante foi isso, porque ele fez tudo, ele duvidou e, ao mesmo tempo, no final, ele foi na reconexão, na verdade, né? Que se ele tivesse feito isso no início, ele talvez não passaria por tanto sacrifício. Quer dizer, no fundo, a gente precisa, parece que sofrer, não acreditar, desacreditar, reacreditar para se reconectar. É. E tudo começa com a desobediência ao pai, Isso. né? Começa com a desobediência ao pai. Que, na verdade, é uma desobediência a todos os limites, a todas as proibições. Mas isso também não seria má consciência no sentido de buscar um crescimento? Isso também, né, Elaine? Gostei, porque isso leva toda essa história para um outro patamar, Isso. que vai Porque além aí, da relação familiar, mas vai no processo de ampliação da consciência, né? porque aí ele vai ao encontro da mãe, mas por ele, né, pelo sofrimento dele, por aquilo que ele não fez, ou por aquilo que ele fez também. Quer dizer, ele vai encontrar a essência dele. Quer dizer, ele precisou viver a má consciência para poder, talvez, né, crescer ou ampliar a consciência. O consolo no impossível, né? É. Ou naquilo que é possível, que é a mãe morta. Carla levantou a mão. Ah, desculpa, você ainda quer falar? Eu só queria falar assim, é o preço que se paga pelo crescimento, né? E quem não? Né? E quem não? Carla, querida, muito obrigada, Elaine. Carla. Então, em cima do que a Elaine estava falando, mas sobre a questão de crescimento, mas eu também fiquei aqui pensando que tem uma série de questões do amor cego, do emaranhamento, e de principalmente a essa, entre aspas, desobediência. Então, será que o crescimento, isso aí não é olhar assim, querer dar uma positividade numa situação que, na verdade, se ele tivesse não um servo com um amor cego e o filho estivesse na ordem, precisava todo esse caminhar, entendeu o que eu estou... Mas isso daí é uma coisa assim, é a mesma coisa. Quando você passa por todas essas tragédias na vida, ou você observa alguém vivendo, você fala assim, não, mas e se fosse diferente? Nunca podemos fazer isso, porque o que foi é o que foi. Então, isso não ajuda o nosso cliente quando a gente leva, ou a gente tem aquela ideia de que, então, agora eu sei as ordens, eu sei a constelação, então não vai acontecer nada de mal.
Então, basta que todo mundo aprenda com o Bert Hellinger e não vai acontecer nada de mal. Mas não é disso que se trata, porque muitas vezes o destino é muito maior, né? E esses corvos, hein? Quem são esses corvos? Poderia ser o inconsciente falando? Poderia ser as vozes da nossa consciência profunda, com certeza. Só completando o que a Carla estava falando, a experiência, ela é pessoal, né? Porque se o crescimento fosse teórico, a gente acho que estaria anos-luz na frente. Mas como ela é pessoal, a gente tem que passar pelo processo, e então acho que precisa passar por isso. É interno, né? É deparar com esse vazio e com essa verdade interna e manter e sustentar apesar de. Né? E quem é aqui na família, quem é aqui nesse grupo, por exemplo, que tem uma pessoa na família que acha a constelação tudo bobagem, ou que acha totalmente absurdo o que o Bert Hellinger fala do estupro e do abuso. Todo mundo já viu isso aqui, ó. Quem não tem? Uma família que tem um Lula e um Bolsonaro, todos têm. Então, assim, faz parte da vida também essa dinâmica, né? Então, Edelweiss. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu achei também interessante que a mesma futilidade que moveu o filho do rei moveu a princesa. Ah, sim! Muito Que bem. ela, a mulher, né, que amava, idolatrou, endeusou. Então, nota-se aí também a falta da mãe ou alguma conexão com a mãe, porque só por causa de um quadro a pessoa sair... Era uma ilusão pura, era um sonho, não era real. Ele amou um ideal de mulher, não a mulher real. Talvez aí ele também na aceitação com a mãe, mas no fim de tanta desgraça, né? Agora, outra coisa me chamou a atenção. Cada corvo contou que a penalidade iria petrificar de uma parte do corpo até a outra. O segundo, da outra para cima. E o outro, o corpo todo. E o virar pedra. Eu acho que virar pedra quem tem essa consciência que esse rapaz tinha. Não considerou a mãe, não considerou o pai, não considerou o fiel servo, não considerou a esposa, não considerou os filhos. Só podia acabar desse jeito. Não, aí tem uma lembrança importante. Quem sabe a verdade libertará. Não é? Então, assim, tem uma frase muito importante que ele fala assim, não, quem sabe eu vou morrer de qualquer jeito, quem sabe a verdade libertará. A verdade não libertará, não libertará, né? E a outra coisa que eu queria falar sobre o que você falou, vocês puderam perceber que esse ponto, ele traz a dinâmica básica de um homem e de uma mulher, um homem que é uma mulher linda e uma mulher que é um homem rico. Joias! Não é? Que a mulher quer ser sustentada e o homem quer uma mulher linda. No final das contas, é isso que a gente busca, talvez, pelos nossos padrões e por outras necessidades mais profundas, mas eu acho que esse ponto, ele passa por muitos aspectos importantes, é um ponto muito longo. Alguns dos pontos que estão nesse livro, eles estão repetidos em outros livros, mas esse não. Eu achei interessante também ela se fazer, né, de inocente quando ela entra e assusta, né? Quer dizer, ela percebeu. Ela sabia. Ela queria sair de casa. E quantas mulheres querem sair de casa, né? Ou ficam grávidas, ou, né, aceitam algo que elas sabem que não é verdadeiro,
Muito bem, boa lembrança. Ótimo. Então é isso que eu quero, que a gente possa ir interpretando essas histórias em conjunto, pensando em conjunto. Alguém mais? Chama a atenção também essa coisa do servo também, essa esperança de ser salvo, né? De se sacrificar para ser salvo também, né? Eu delego para uma outra, eu delego o meu destino, né? Nas mãos de outra pessoa também. E a verdade vos libertará é uma coisa que também está em todos nós, né? Essa ideia, mas o destino é maior do que aquilo que nós achamos que seja verdade ou não. Ou seja, o povo, ele é a voz, ele não é só a voz da consciência, mas é a voz do destino. Ele vai contar, ó, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E não deixa de ser uma arrogância mesmo, né? Uma falta de humildade também, né? No final das contas todas, quando eu, né? O se sacrificar também por esse rei, assim, né? É uma reflexão também. Ok. Isabela, uma dúvida que você falou aí, a verdade vos libertará, e você complementou assim, nem sempre, que isso é... Nem sempre, porque aquilo não adiantava nada, o destino já era aquele, o povo já tinha dito, você vai morrer. é o destino que é maior, nesse sentido, né? Exatamente. Não adiantava nada ele falar a verdade, o que tinha que acontecer, ia acontecer independentemente dele ser verdadeiro. Eu falei, não, quem sabe a verdade me liberta. Tem determinadas coisas que não vai adiantar. A única liberdade que ele teve foi de escolher, de morrer ou petrificado ou enforcado. E é exatamente isso que o Bert Hellinger fala da liberdade, né? A liberdade é um movimento que você pode fazer diante de uma força muito maior que essa força do destino. Muito bom, gostei. E são 8h07. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão pessoal para hoje. Se não temos, então vamos seguir para essa próxima história, né? Que na verdade esse cabeçalhozinho que a Ana leu faz parte a esse próximo conto, tá? Bert Hellinger já nos revela nesse primeiro parágrafo que é uma história conhecida e que ele está recontando essa história de outra maneira. Então vamos ouvir essa próxima história. Okay. O amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu encarando: isso eu não vou fazer. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho,
como a mulher olha para o marido, como o marido olha para a mulher, como eles olham para Deus e como Deus, se existe, olha para eles. Ok. Vamos comentar essa história. Essa, sim, uma história clássica, que está presente em alguns livros. E do que se trata aqui? Pode falar, Andrés. É uma história bíblica, né, do Antigo Testamento. E conta que, naquela época, os sacrifícios a Deus para ter benefícios eram terríveis e chegavam alguns a esse ponto de oferecer vidas, né? E o limite, né, que Deus é esse realmente, por até essa frase cabe bem. Se existe, olha para eles. Então esse Deus não existe um Deus que cobre esse tipo de coisa, mas na antiguidade se acreditava e se fazia. Mas que Deus é esse? Como é que o filho olha, né? Oi? Que Deus é esse? É o Deus da guerra, é o que está acontecendo, né? É a consciência. É a consciência. Essa é a voz de Deus na consciência. Ou seja, eu, para poder ficar bem, eu tenho que sofrer ou tenho que oferecer alguma coisa em sacrifício para que eu possa receber uma boa colheita. Isso não está só na Bíblia. Está em todas as culturas. Quando você chega nos astecas, na cultura hispânica, cheio de crânio de criança, as mulheres virgens. Então, esse Deus é a voz da consciência. Então, esse ponto, ele basicamente ele volta para esse lugar. Ou seja, você vai ouvir a voz da sua consciência mesmo, ou você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor? Mas isso, eu te interrompi que você ainda ia falar mais um pouquinho. Então, a segunda parte do que você ia falar. O questionamento, né? Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Isso aqui me chocou muito quando eu li. E me inculcou demais. É isso que eu não consegui entender, mas agora com a sua explicação de ser a voz da consciência, que é tida, né, popularmente a voz de Deus, não se pode ouvir a consciência porque ela vai sempre ser, para continuar pertencendo, a má consciência. É o medo, né? Então, assim, é o medo. Então, ali tem essa ideia de que eu só posso ganhar alguma coisa se eu sacrifico outra, né? Eu não sou digno de receber tudo, de toda a bonança, né? Mas o que eu gostaria, nessa pergunta, Edelweiss, tem algo ainda mais importante dentro da estrutura de uma história e da estrutura de como nós podemos trabalhar com o cliente. Ao invés de dizer como olha, ele pergunta, como olha? Você está entendendo? Essa é a maneira que eu acho que a coisa mais difícil dentro da constelação familiar, a mais difícil de todas, é não ser diretivo. Ou seja, não dar as palavras prontas. É você levar a pessoa nesse lugar que você foi. Como olha? A mulher vai olhar para o marido aliviado. Essa secretária é aberta hoje. O filho vai olhar para a mulher aliviado. Como eles vão olhar para Deus? É mais importante a nossa felicidade do que uma ideia sobre o que é certo. Não importa não estar certo. Aqui, o nosso jeito de viver é mais importante o amor que nós temos entre nós do que uma ideia. Como olha, é também reconhecer que existe
que são múltiplos pontos de vista. Aqui nessa sala, se a gente tem 20 pessoas, são 20 pontos de vista relacionados a como eu compreendo o que é Deus, né? Tem um livro dele que é todo dedicado a isso, né? Um da capa azul, eu não me lembro o As título igrejas agora. e seus, não sei se é Tem uma cruz assim na frente, a capa é azul. as igrejas e seus deuses ou seu Deus. Agora eu não sei se é plural. A compreensão que cada um tem do que é Deus, quem é Deus, se existe, se não existe, né? As múltiplas visões, os múltiplos entendimentos. Mas isso foi um dos grandes descobrimentos de Bert Hellinger. Exatamente. Como é que é? Fala aí o título, entendeu, Vaz? Pensamentos sobre Deus. Isso. Suas raízes e seus efeitos. Isso. Tem esse, mas também tem as igrejas e seus deuses. As igrejas. Esse azulzinho é esse. Tem esse outro que ainda é mais denso em termos de teologia, né? Em inglês tem outros, esse With God in Mind, que eu acho que é esse daí. Existe em espanhol, tem Mística Natural, onde ele vai explorar esse tema também. É um tema que normalmente nós não colocamos nas formações, né? Mas eu acho que a gente pode explorar na parte mais avançada das formações. Mesmo porque ele é muito polêmico nesse aspecto. Porque se é polêmico ele dá o lugar para Hitler, para o estuprador, para o abusador, quando ele entra nessa seara, ainda é mais difícil, né? Porque a religião é muito forte. As religiões, né? Professora, Sim. no sacrifício, eu me lembrei da Umbanda, do Candomblé, que eles também sacrificam em busca dessa consciência, dessa troca. Né? Eu dou aquela energia para receber outra coisa. Seria isso também? Eu estou enganada? Eu não sei. Não. Eu não sei. Eu me sinto pequena para poder dizer. Seria um pensamento mágico, professora? Sim. Eu digo que eu sou pequena para poder dizer, porque é além do que eu poderia contribuir. Né? Porque o que as pessoas dizem, que aquele fluido, que aquela energia, tem uma coisa ali, eu não saberia dizer. Mas, de qualquer maneira, como o cachorrinho olha para o dono, como o dono olha para o cachorrinho, vamos dizer assim, é claro que não é cachorrinho, mas eu estou querendo dizer que quando se estabelece essa relação, né, de um olhar para o outro, poderíamos fazer uma transferência, mas eu não sou pequena para dizer. Vamos avançar na próxima, então, para a gente terminar a aula de hoje? Pode ser? O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que me peças o que te falta para viver e, no entanto, menosprezes a mim e ao meu modo de vida que te proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, tudo o mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar, como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele, como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele, ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou: encontra o último, quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ponderou: se existe um último, ele está perto de cada um,
mesmo que esteja oculto, mesmo que esteja oculto no que nos aparece e no que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois. Comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como de onde e para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela no ser, como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um começo desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então, o monge perguntou: se fosse verdade o que dizes, e que nos restaria ainda a mim e a ti? O mercador respondeu: ainda nos restaria, por algum tempo, a terra. E agora? E agora deu um nó na minha cabeça. E agora? Agora ele nos levou a um lugar muito longe, um lugar realmente, filosoficamente, mais amplo e profundo, né? Primeiro, o que a gente tem aqui? Um diálogo entre um monge e um mercador, ou seja, não foi o que Jesus expulsou do templo, os mercadores, aquelas pessoas que dão valor ao dinheiro, que dão valor ao trabalho, enquanto que o outro, né, despreza o dinheiro, mas precisa dele para poder viver. Despreza, vive uma vida de ascetismo, como se isso o levasse para mais perto de Deus, para mais perto desse não ser. Então, é uma ideia que se tem sobre o que vem a ser esse Deus ou esse infinito, né? Então, ele mostra, ele falou, mas como é que isso pode acontecer se você precisa de mim para poder viver? Por que você despreza o meu jeito de ser se você precisa dele, se você precisa da minha esmola, né? Então, primeiro, eu acho que ele tem esse diálogo, que é um diálogo cotidiano, né? Poderíamos falar assim. Mas depois ele leva para um outro lugar. Quem é que poderia comentar um pouco, para não ficar eu comentando sozinho? Isso que a senhora estava falando agora, ele coloca, né, o mercador, ele pondera, quando o mercador pondera e fala assim: se existe um último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto, nos que nos aparece, nos que permanece. É quando, se existe realmente esse Deus, né, se existe um último, ele não está perto só de você, que você é do monge, ele está perto de mim, que sou mercador também, daquilo que você despreza, ele, né? Uhum. E ele não está lá, ele está aqui, ele não está no céu, ele está na terra, e a condição do ser e do não ser é essa mesma polaridade do yin e yang. O não ser está junto do ser. São duas faces de uma mesma moeda. A mesma coisa. De uma mesma coisa. Então, todo o trabalho do Bert Hellinger é nos tirar do céu, e no caso, assim, não é o céu enquanto uma coisa maravilhosa, tirar do céu das ideias sobre o que vem a ser Deus, o que vem a ser esse último. Vocês podem perceber que ele fala mais nessas palavras, né? O último.
né? O último também é o primeiro, o alfa e o ômega, né? E aí ele vai dizendo, olha, vamos sair daqui do céu e vamos voltar para a Terra. Ou seja, outro ponto que ele fala, foi lá, encontrou Buda, encontrou Jesus, encontrou, sei lá quem que ele encontrou. Aí ele volta, concorda com as leis da Terra e vai arar a Terra. Ser um mercador é concordar com as leis da Terra. Ou seja, enxergar na vida com o que ela tem, né? Ou seja, o dinheiro faz parte da vida. Eu preciso do dinheiro para poder estabelecer as minhas trocas. O dinheiro ele foi criado para poder facilitar as trocas humanas. Esse é o objetivo do dinheiro, facilitar o intercâmbio entre as pessoas. E depois ele foi, de uma certa maneira, demonizado, como se ele tivesse algo de impuro, ou como se, né, olha lá, o porquinho dos judeus, ou que ele fosse algo que diminuísse, ou que não estivesse nele imbuído algo divino. O que é que nesse mundo não tem divino nele? Tudo tem. É isso que o Bert Hellinger vem nos mostrar, né? E o mais difícil que ele vem nos mostrar é que esse divino ele está presente naquilo que nós mais desprezamos, né? No Putin, está presente naquela pessoa que faz as coisas mais hediondas. Então, e aí, como ter esta compreensão, mas não virar um poliano ou uma poliana? O que significa? Compreender dessa maneira, mas agir de acordo com aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito, no caso, a gente só vai saber quando a gente olhar, não para as ideias, não para os preconceitos ou imagens, mas a gente olha para o resultado. Então, o que une esse povo ucraniano com o povo russo? Vocês podem observar, vou aproveitar esses 3 minutos, porque esse caso é super interessante. Kiev era a capital da Rússia. Kiev era a capital da Rússia. Uma das exigências do Putin é a língua russa na Ucrânia. Então, essa guerra vai além do gasoduto, vai além do porto de Mariupol. Ela está falando de um resgate, dizendo assim, você está querendo ir para o Ocidente, mas aqui essa capital é minha. Está aqui, os meus ancestrais estão aqui. Como é que você não está enxergando isso? Que você pertence à Rússia, digamos assim, que você faz parte aqui, entendeu? Então, por isso ele quer não só todos os outros fatores, que são fatores, digamos assim, econômicos, mas ele quer a língua. Ele quer um respeito à língua, ele quer um respeito à origem. Bom, é isso. Eu acho que por hoje é só. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para poder falar. Algum comentário? Não? Não vejo ninguém com as mãos levantadas. Temos um tchauzinho. Muito bem. Então, Alejandro Padorovski, que a Carla colocou aí, muito boa a interpretação dessa história, professor Isabela. Gratidão pela oportunidade de reflexão. Nossa, muito profunda a lição. Então, muito bem. Então, prosseguimos na semana que vem. Desejo a todos vocês aí uma ótima semana. Ok, muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Ana, pela leitura. Professora Isabela, muito obrigado mais uma vez pelos seus ensinos. Sim. Não, eu só queria avisar que nessa semana eu vou estar abrindo várias listas de espera para os próximos cursos. Em breve vão estar abrindo novas turmas, então fiquem ligados aí também nas redes sociais do Instituto. Semana que vem também vou trazer o link aqui, tá bom? Quem quiser aprender um pouco mais. E em breve mais novidade, viu, Geraldo? Depois eu vou conversar com você sobre isso, mas não vou contar ainda não, tá bom? Ok, obrigado a todos por manter esse campo. Até a próxima semana. Até semana que vem. Tchau. Gratidão.